Hoje eu quero utilizar uma tecnologia que eu já venho olhando, né, há muito tempo. Não uma tecnologia não, mas uma parte dela, que são os gráficos do Shadcn UI. Eu nunca utilizei, então eu quero fazer o exercício aqui de utilizar uma coisa que eu nunca fiz antes, né, com vocês, até para vocês verem como é que é o meu processo quando eu estou testando alguma coisa. Meu nome é Agostinho e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo do canal. O meu browser já aqui aberto, então eu vou entrar lá na página do Shadcn UI. Né? Então a gente já conhece esse cara, Shadcn UI, tem bastante vídeo do canal aqui, né? Então se vocês acompanham o canal aí há um tempo, você sabe que, né, eu uso bastante esse cara, né? Ele tá aí né, em vários vídeos, né, eu dando várias dicas de como utilizá-lo. Mas eu nunca utilizei a parte de gráficos do Shadcn UI, né? E né, surgiu uma demanda que eu preciso fazer. E eu nunca utilizei esse cara, então eu achei uma boa mostrar para vocês, né, enquanto eu faço esse teste, mostrar para vocês também como utilizar. Né, ele tem uma documentação bem fácil de utilizar. E por que eu tô tão confiante aqui em fazer isso ao vivo? Porque o Shadcn, ele usa uma biblioteca por trás. Né? Como vocês sabem, o Shadcn ele utiliza basicamente os componentes do Radix, né, o Radix UI. Basicamente, ele usa aqui os componentes do Radix, tirando uma coisa ou outra, mas a maioria das coisas ele usa os componentes primitivos aqui do Radix, que são componentes sem estilização, né? E aí ele traz uma estilização em cima do Radix, utilizando o Tailwind CSS. Né? Então isso aqui a gente já conhece. E aí não muda para a parte de gráficos, só que ao invés de utilizar o Radix, já que né, o Radix não tem uma parte de gráficos, então ao invés de utilizar ele usa o Recharts. Né? Então ele traz aqui os gráficos do Recharts. Eu já utilizei bastante o Recharts. Né? Ultimamente, quando eu precisava mexer com gráfico, eu também utilizava o Nivo Charts, né? Gostava bastante do Nivo. Achava uma biblioteca bem competente, sim. Mas, né, agora com o Shadcn utilizando o Recharts por baixo dos panos, eu acho que né, pode trazer uma boa produtividade, já que a gente vai estar dentro da mesma biblioteca de componentes. Eu utilizo o Shadcn para vários sistemas, então se eu precisar colocar gráfico, eu vou né, só adicionar a parte de gráficos aqui do Shadcn. Então ele acaba se tornando uma biblioteca muito competente e muito completa. Né? Então por isso que eu gosto bastante. Olha só que legal isso aqui. Então ele já monta alguns blocos aqui pra gente utilizar de exemplo, etc. Então o que eu quero fazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou né, montar um projeto muito rápido, eu não vou me demorar muito no setup né, do projeto e vou né, já partir para uma estilização aqui do Shadcn, tá bom? Então eu vou, desculpa, do Shadcn não, dos gráficos. Vou trazer os gráficos e começar a fazer uma estilização. No caso eu vou testar aqui basicamente o que ele traz. Eu começo sempre assim, né? Eu começo testando aqui pela documentação, eu vou lá na parte de chart e basicamente sigo o tutorial aqui, né, da documentação, caso seja uma documentação decente, porque senão eu nem vou atrás. Né? Então, basicamente a gente instala aqui utilizando esse cara, beleza? Faz aqui a parte de dados, né? E aí eu vou utilizar um cara chamado JSON Placeholder para a gente trazer os dados de uma API. Né? Então a gente pode pegar aqui os dados do JSON Placeholder, né? E né, ele traz algumas APIzinhas básicas aqui para a gente, né? Para dar uns gets, eu vou fazer um CRUD básico aqui, mas basicamente a gente vai usar os gets, né? Para pegar aqui e utilizar de dados para alimentar o nosso gráfico. Então é isso que a gente vai utilizar, né? O JSON API Placeholder. Acho que eu vou utilizar o Next também aqui, né? Tanto faz, 20, enfim, se você quiser fazer com HTML por aí também vai na fé. Mas eu vou utilizar acho que o Next porque ele já instala o Tailwind pra gente e tal, aí né, já facilita aqui. Como eu disse, eu não vou me demorar muito em setup porque né, tudo isso já tem aqui no canal. Eu basicamente vou utilizar só o gráfico do Shadcn aqui, que é o que eu quero aprender a utilizar, né? Basicamente vou seguir aqui a documentação. Então eu vou fazer esse gráfico de barras aqui, né, utilizando os dados que vêm da API ali, tá bom? Então basicamente é isso. Eu gosto muito aqui do que ele já trouxe pra gente, né? Então a gente consegue fazer um gráfico de barra simples, a gente consegue adicionar. Acho que no Dark Mode não vai dar para ver direito. A gente consegue adicionar aqui, ó, as linhas, né?
a grid, a gente consegue adicionar os valores aqui embaixo, né, dos eixos, a gente consegue adicionar também tooltips, então ele, cara, fazer isso aqui na mão às vezes dá uma dor de cabeça e ele já traz tudo isso estilizado, né, pra gente, do jeito que a gente né, já sabe, né, da qualidade dos componentes do ChatCN, beleza? Então, bora botar a mão na massa. Terminal aqui aberto, eu vou dar um npx, na verdade, né, create next app, e aí eu vou colocar um @latest aqui e, né, só vou rodar aqui. Ele vai pedir para instalar, beleza, tranquilo. Vamos utilizar aqui. Beleza, o nome do projeto, eu vou colocar ChatCN UI-charts. TypeScript sim, SLint, eu vou colocar aqui sim também. Tailwind, não, na verdade não. Deixa eu cancelar aqui, eu não quero SLint não. Vamos colocar de novo. Vou fazer aqui, npx, beleza. Aí aqui vai ser, vamos lá, ChatCN UI-charts. Vou criar o TypeScript sem SLint. Vou querer o Tailwind sim. A gente vai usar o diretório source, app router, o import alias também. Deixa ele configurado e ele vai começar a instalar as dependências aqui pra gente, né, já instalando o Tailwind e tal. E aí a gente já pode vir aqui e fazer a instalação também do ChatCN, né, para não perder tempo. Então aqui, ó, no Next.js, a gente vai utilizar o ChatCN, a gente dá o npx, ChatCN latest init, fazer essa parte bem rápido aqui. The path user club does not... Opa, e aqui eu ramelei, né? Vamos lá, vou entrar aqui no ChatCN UI-charts. É isso aqui que eu fiz? ChatCN-charts. Ué, cadê minhas opções aqui? Cadê? Foi o ChatCN UI-charts. Então, cd ChatCN UI-charts. Ué, tô escrevendo alguma coisa errada. ChatCN UI-charts. Ah, eu escrevi errado. Beleza, tudo bem. Coloquei ChatC UI. Beleza, vamos lá. Vou abrir aqui o VS Códigos na tela desse cara. Show de bola. E agora, deixa eu dar um zoom aqui para enxergar melhor, né? E agora, o que eu vou fazer? Olha só. Eu vou instalar aqui o ChatCN, então npx ChatCN @latest init. A gente vai usar um New York, Zinc, CSS Variables para tema, sim. Beleza, fez os updates aqui, show de bola. Tá funcionando já, provavelmente. Então a gente já tem aqui o Global CSS, tudo funcionando bem bacanudo, a fonte aqui, show. Vamos dar um npm run dev aqui para a gente ver nossa aplicação rodando. E agora nós temos aqui, né? Beleza, nossa aplicação já está rodando, já está com Tailwind CSS, show de bola, ChatCN também instalado. Então o que eu vou fazer? Aqui no nosso layout, na nossa page, deixa eu ver o layout como é que tá. Aqui na nossa page eu vou dar uma limpada aqui em todo esse componente. Beleza? Na verdade, antes disso, eu vou instalar duas bibliotecas aqui. Vou instalar o npm install-d. Eu vou colocar o ESLint na versão 8 e vou instalar também o @abasync /eslint-config. Já que a configuração está pronta aqui, né? Eu uso sempre essa configuração para o ESLint. Então, vai facilitar aqui a minha vida. Já vou criar aqui também o .eslint-rc-json ou .json e vou, né, já botar o extends aqui. Ele é um array e aí ele estende o @abasync /eslint-config /next. Dessa forma aqui eu consigo já, né, formatar o meu código. Então eu vou dar um Ctrl Shift, Command Shift aqui. Command Shift P. Isso. Eu vou dar um reload aqui na tela para poder já carregar o ESLint para mim. Beleza.
Agora eu tô com tudo instalado. Eu vou dar uma limpada aqui na minha página. Vou deixar só essa div aqui. Vou limpar tudo aqui. E aí essa div ela vai ser o seguinte, ó. Eu vou colocar um... Deixa eu excluir isso daqui. Eu vou colocar Nossa senhora, que dificuldade. Linha gigantesca. O Tailwind ele tem esse probleminha que é criar essas linhas gigantescas, né? Às vezes dá uma irritada. Mas tudo bem. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um flex, eu vou colocar um h-screen e vou colocar um w-full. E aqui eu coloco só um h1 shed cn /ui charts. Salvar isso daqui, vou remover isso daqui que a gente não está utilizando. E beleza. Por algum motivo ele ainda está ali. Coloquei flex, h-screen. Ah, porque eu não centralizei, né? Items center, justify center. Beleza. Beleza, tá aqui no meio agora. A gente já pode começar a utilizar. Então vamos lá. Agora a gente precisa começar a botar os nossos gráficos aqui em prática. Então vou vir aqui em Shorts. E aqui, gente, eu nunca utilizei isso daqui, né? É a primeira vez que eu vou utilizar. E aí eu quero, né, testar aqui junto com vocês. Então, basicamente, a gente pode instalar aqui. Esse aqui é o uso básico, né? Então a gente coloca um chart container, um bar chart. A gente escolhe provavelmente qual gráfico a gente quer. E depois, né, a gente coloca aqui os nossos componentes que vêm aparentemente lá do shed-cn, né? Então o chart container vem do shed-cn, o type container vem do shed-cn, né? Então provavelmente esse chart container aqui, ele vai estilizar o gráfico aqui pra gente, né? Então vamos instalar, vamos testar isso daqui. Então vou rodar aqui o nosso npm npx shed-cn @latest add chart. Ele vai colocar aqui o nosso gráfico, né? Ele vai adicionar o componente de gráfico aqui, ó, nessa parte components. Aí o card eu vou salvar aqui só para formatar pelo slint. Nossa, então tem algumas coisas que ele não está utilizando, ó. Que bizarro. Tá meio experimental ainda pelo que eu tava lendo. Então, assim, pode ser que tenha algum bugzinho e tudo mais, tá? Então, eu vou fazer uma correção rápida aqui, desabilitar algumas coisas para ele não encher o saco. Só pra gente, né? Só pro excelente aqui não ficar enchendo o saco daquele componente. Já que a gente não vai alterar nada nele. E aí, aqui no... Deixa eu ver. Aqui ele fala pra gente colocar no CSS File esses caras aqui, ó, que são a tematização das cores do gráfico. Se eu não me engano, ele já adiciona pra gente um padrão aqui. Então eu não vou nem mexer. Isso é o que eu vou deixar igual. Beleza, vamos criar aqui o nosso primeiro chart. Então, a primeira coisa, a gente precisa dos dados. E aí, os dados, a gente vai utilizar essa APIzinha aqui, né? Então, como é que a gente faz? A gente faz um fetch aqui nesse cara. E aí, a gente consegue utilizar isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou instalar o Axios aqui. Cadê na nossa page aqui? A gente vai fazer essa chamada para cá mesmo. Eu vou instalar o Axios, então, npm install Axios, para poder bater nesses dados. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Vou dar um const data, API data, já vou falar por que eu vou fazer dessa forma, e o set API data aqui, que vai ser igual a um use state, beleza? E ele vai ser um array aqui vazio, vai começar com um array vazio, tá? Primeira coisa, o que eu vou fazer? Eu vou trazer só os dados. Aqui tem bastante dado, por exemplo, desse cara aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Ele traz aqui uns dados de fotos. E as fotos é basicamente, né, um álbum. Tem um álbum ID aqui, né? Então, aparentemente, o álbum ele vai até o álbum 100. Beleza? E a gente tem, né, a quantidade de fotos por álbum. Então, basicamente, o que eu quero fazer? Eu quero fazer, né, exatamente o que eu falei, a quantidade de fotos por álbum. Deixa eu ver se no álbuns ele já traz alguma coisa nesse sentido aqui. Então, se eu olhar em álbuns aqui, ó. Não, é basicamente quem criou, né? Tá.
Então eu quero trazer a quantidade de fotos por álbum. Então eu vou precisar, né, dar uma mexida nesse cara. Vamos ver o exemplo aqui que tá, o exemplo de dados que ele utiliza. Ele utiliza aqui cadê? Chart aqui, ó. Ele utiliza aqui, ó, basicamente é um array. E nesse array, ao invés de ele utilizar valores, deixa eu entender aqui. Ele coloca, peraí, um mês. Ah, não, ele utiliza valores. Então, naquele mês, tá. Então, basicamente, a gente vai precisar, né, fazer aqui um array onde a gente tem a primeira chave é basicamente pelo que a gente está filtrando e a segunda chave é a quantidade. Então, basicamente, a gente vai precisar dar uma mexida nesse dado. Então, vamos lá. Então, basicamente, eu vou trazer aqui primeiro o API, né? Basicamente, eu tô falando basicamente demais, meu Deus do céu. Eu vou trazer aqui a API crua e vou salvar aqui e depois eu vou calcular, né, o que eu preciso em cima disso aqui para poder formar os dados do meu gráfico, né? Então, vamos fazer isso. Basicamente, então, para a gente trazer esses dados aqui, eu vou vir aqui. Basicamente, a gente precisa dos fotos. A gente vai bater nas fotos e a gente precisa só do álbum ID. Né? A gente só precisa desse cara aqui, ó, só do álbum ID. O title não precisa, o URL não precisa, thumbnail não precisa. Então, a gente só precisa do álbum ID. Por quê? Porque aí a gente faz só uma contabilização, né? A gente só soma esses valores aqui e reduz eles, né, apenas por álbum aqui, quantas fotos vai ter. Então vamos fazer isso. Então fala que só tem um álbum ID e o ID, né? Então eu vou criar aqui, ó, um type que é basicamente uma foto. O nome dele é foto. E aí ele vai ter o seguinte: ele vai ter um ID que é um number, aparentemente, né? E ele tem um álbum ID. Deixa eu ver como é que tá escrito isso. É álbum ID, que também é um number. Vou passar aqui. Number aqui também. Show de bola. E aqui eu falo que o meu useState recebe um array de fotos. Um array de fotos. Show. E agora eu vou chamar essa API. Então eu vou criar uma função aqui. Function get photos. E aí eu vou fazer o seguinte nessa função. Eu vou dar um await. E ela é uma função assíncrona, né? Então, async. Await get axios.get. Tem que portar o axios aqui, né? Então, axios.get. E a gente vai bater lá no endpoint aqui da nossa API. Que é basicamente esse endpoint aqui, ó. Só que a gente troca o to-dos por fotos. Vou colocar aqui, esqueci de colocar aspas. E aqui a gente coloca fotos. Beleza. E aí a gente salva isso dentro de um data. E a partir disso a gente também dá um set API data. Set API data para colocar aqui todos esses dados. Vou salvar isso daqui. E vamos dar um use effect aqui para a gente poder colocar os nossos dados aqui. Então preciso importar o use effect, que eu não importei. Não, na verdade já importou já, então tá bala. E aqui eu só dou um get photos. Vou salvar isso daqui e teoricamente isso vai funcionar, né? Então a gente pode fazer o seguinte, ó. Vamos ver aqui se a nossa aplicação tá chamando o get. Eita, quebrou. Eita, que quebrou. Tá, quebrou porque a gente não deu um use client aqui. Use client. Show. Vou dar um fn F12 aqui. Pra gente ver lá na aba Network se está sendo chamado, né? Então vou dar um F5 e ele chamou fotos aqui pra gente, ó. Então deu certo. Se a gente vier na response aqui, tá todas as fotos aqui. Então tá funcionando. Ele tá chamando as fotos pra gente.
Beleza, agora eu vou utilizar um useMemo para poder fazer esse cálculo, né, toda vez que ele chama a API. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de data, vai ser igual a useMemo, para ele poder, né, transformar o dado para mim como eu preciso. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar const API. Deixa eu pensar aqui. Acho que eu vou ter que fazer um reduce. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, const. Acho que eu vou ter que fazer um reduce. Tá. Para cada... Ah, tá. Vamos fazer o seguinte, ó. Para cada... Eu vou trocar isso. Não, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó. Para cada... Eu vou criar uma constante que vai ser um objeto. Eu vou colocar... Vai ser basicamente álbum photos. O que esse cara vai ser? Ele vai ser um tipo aqui que vai ser o seguinte. Ele vai ser um objeto que ele vai ter uma key que é um number e ele tem um number. Então, a minha ideia é utilizar isso daqui primeiro para salvar num objeto. Por exemplo, o álbum 1 vai ter 234 fotos. O álbum 2 vai ter lá fotos. Então, a minha ideia é fazer isso primeiro. E aqui ele começa como um objeto vazio. E aí, para fazer isso, como é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou pegar lá do API Data, ponto, for each. E aí, para cada foto que eu tenho aqui, o que eu vou fazer? Eu vou... no álbum fotos... no foto.albumID, eu vou receber o seguinte. Primeiro, eu vou verificar se existe já esse ID lá, né? Senão ele vai receber 0. Então, o que eu vou fazer? Ele já vai receber aqui... o seguinte, ó. Eu vou verificar lá de dentro se esse mesmo cara aqui, né, ele já vai receber... Eu vou fazer uma incrementação, né? Se não tiver aqui nada, eu vou colocar 0 e isso aqui vai receber mais 1. Então, olha só. Primeiro, eu vou lá, né, no álbum ID que eu estou fazendo agora e ele vai receber o que eu já tinha mais 1. Só que se eu não tiver nada, ele já vai colocar o 0 para mim e vai fazer mais 1. Né? Então, dessa forma, a gente evita que se ainda não tiver a chave... né, ele deu um undefined aqui e tenta somar undefined mais 1. Né? Então isso aqui já resolve a nossa vida. Daí, agora aqui, eu tenho esse cara. Aí o que eu vou fazer? Eu vou dar um return, então, em um object. Deixa eu pensar. Acho que vai ser o object.entries. E aí esse cara retorna, né, pra gente um array. E o object.entries, na verdade, ele gera um array, né? Ele gera um array de key e value. E aí, na verdade, espera aí, object.entries do álbum fotos, e aí ele gera pra gente, né, um array que tem chave e valor. Ele gera uma tupla pra gente. E aí eu vou fazer um map, por quê? Porque o map vai devolver um array pra gente. E aí aqui eu vou pegar a chave, eu vou pegar o valor, né? E basicamente eu vou devolver agora um array de objetos. Então eu vou devolver um array de objetos, onde no meu objeto eu vou ter o álbum ID, que é o key, e eu vou devolver o photos, que é o value. E aqui ele está reclamando porque a gente precisa colocar o API Data. Teoricamente isso aqui vai funcionar, tá? Teoricamente. Então eu vou dar um console.log no data aqui pra gente ver se isso aqui vai funcionar. Vou voltar lá no meu next. Fn F12. Console. Funcionou. Array. O primeiro aqui tem o álbum ID, que é 1, e o number, que é
a quantidade. No caso, ele colocou 50 fotos em todo mundo, né? Eu acho que é padrão lá da API, né? Nossa, aí não vai ficar legal não, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar uma randomizada. Eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Ao invés de adicionar mais um, eu vou dar um math.round no math.random entre 0 e 1. Deixa eu ver se isso aqui... Ué. Vamos ver se isso aqui melhora. Vou dar um F5 aqui. Devolveu 100, 24, 27, 23, 31, 25. Agora melhorou. Então agora ele vai incrementar algo aleatório, né? Só que sempre mais um também, para ele adicionar uma quantidade um pouco maior. Beleza. Temos um sonho aqui agora. Né? E agora a gente já tem os nossos dados. Beleza, agora já fizemos a primeira parte. Agora a gente pode ir lá e fazer o seguinte, ó. Aqui no chart data, beleza? Já temos o chart data. E a gente precisa fazer agora o config desse chart. Basicamente, adicionando aqui qual que vai ser a label para minha chave que está sendo contabilizada. Eu vou copiar isso daqui então. Só essa parte aqui, ó. Ctrl C. E vou voltar aqui e vou colocar aqui antes de tudo, do meu componente, eu vou colocar isso. Eita! Ctrl V. Beleza? Eu vou importar o chart config. Só que aqui a gente tem que colocar exatamente o nome dessa chave que a gente devolve, que é fotos. Tá? Isso aqui não precisa, porque a gente não está contabilizando os álbuns. E aqui vai ser photos. Só que eu vou tirar a color. Vou deixar color não. Porque ele já vai pegar do tema pra gente, acredito eu. E aí eu preciso construir o meu chart. Então preciso importar o chart container, preciso importar o bar chart, que vem do recharts, e o bar também. Então, teoricamente, né, a gente pode começar aqui. Vou remover esse cara, vou colocar um chart container. Beleza. Aqui eu passo a config e um class name aqui. Eu vou copiar isso aqui que ele fez. Só pra gente ver, né? Ganhar tempo aqui. Chart config eu já passei aqui. Beleza. Agora eu preciso passar o bar chart, que vem lá do recharts. E aí eu tenho que adicionar algumas coisas nele. Ele fala color desktop, radius 4. Tá bom, então eu vou copiar isso daqui. Só que a gente vai tirar aqui esse data aqui, vai ser fotos. E o fio aqui eu vou tirar. Vou salvar isso daqui. Radius também vou tirar. Não sei, deve estar já atribuído no tema, não é possível, né? E aqui a gente precisa trazer o bar chart, já fechou. Ah, rapaz. Não, tô fazendo cagada aqui, ó, tá até errado. Primeiramente a gente passa isso daqui, ó. Preciso pegar aqui o API Data. Passei ele aqui. Show de bola. E agora sim a gente pega esse cara aqui. Vou copiar aqui e vou jogar aqui. Isso daqui a gente precisa fechar em volta dele também aqui. Então, bar chart. Vou importar o bar lá de dentro de recharts e vou tirar isso daqui. E a minha data aqui vai ser o photos. É isso, né? A nossa data aqui é esse photos aqui. Então, vamos ver como que isso fica. Coloquei a data errada. Agora sim. É o data que a gente calculou e não o data que vem do API. Beleza? Vamos ver aqui como é que ficou nossa aplicação. Nossa, tá horroroso. Quer dizer, não tá horroroso. É isso que a gente queria, né? Tá, deixa eu fazer o seguinte. Aqui, ó, ele dá um W full, mas o max W eu vou colocar um screen MD aqui, só pra
dar uma limitada. Ah, agora sim, beleza. Temos aqui já um começo de gráfico. Show. Aqui no nosso... Vamos voltar aqui para a documentação para a gente ver se a gente consegue deixar isso aqui melhor. Então aqui no Tailwind, beleza. O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou vir aqui nos temas do ChatCN. Eu vou trocar o tema, porque eu não quero esse tema preto aqui. Eu quero um tema colorido para a gente ver se ele aplica, né, as cores aqui. Então, por exemplo, eu vou pegar esse yellow, esse violet aqui. Beleza, vou dar um copy code aqui, vou copiar esse cara e vou lá no Global CSS e vou trocar todo esse layer base aqui, ó. Vou trocar ele já vai trazer para mim, acredito, tudo que eu preciso. Inclusive trouxe os charts, beleza? Salvei. E aí, se eu vier aqui agora, na nossa aplicação, não, F5, ainda está utilizando as cores pretas, tá? Beleza, mas aí, o que a gente pode fazer? Ó? A gente pode usar o chart, a cor que está aqui, ó, chart 1. Ele vai mostrar, acho que ele mostra na documentação como é que a gente pode fazer isso. Então, olha só, se eu vier aqui no charts, inclusive ele tem essa parte aqui, né? Mas vamos lá de documentations. Se a gente vier aqui, ó, tem uma forma de utilizar, eu tinha lido um pouco a documentação mais cedo, né? Esse color aqui, ó, aqui, ó, a gente usa HSL, var, chart 1. Vou copiar isso daqui e vou voltar lá. É isso mesmo. Vou voltar aqui na nossa aplicação, vou voltar na page e aqui eu vou colocar o color, né, a cor do photos. Deixa eu ver se muda alguma coisa já. Se a gente precisa, não, a gente precisa implementar isso aqui agora e colocar esse cara aqui. Cadê? Esse aqui, ó, fill var traço color desktop. No caso a gente vai usar o var, vai ser o chart 1. Então vamos usar isso aqui. Fill. E aí a gente passa aqui. Só que aqui a gente vai colocar que é o chart 1. Não sei se isso aqui já vai funcionar. Deixa eu ver. Não, tô fazendo alguma coisa errada. Color. Beleza. Se eu for pegar lá do nosso tema, ó, chart 1, o color é esse aqui. Beleza. E aí, a hora que eu for adicionar, tem que ser dessa forma, color desktop, será? Então, color, no caso, photos. Var, color, photos. Se eu salvar... Rapaz, mas não tá pegando a cor nem a pau, hein? Tô fazendo alguma coisa errada. HSL, var, chart 1. Tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível, né? Não é possível isso. Esse fio aqui não existe, tô maluco. Tá, então vamos melhorar isso daqui. Vou salvar, vamos ver. Ah, agora sim, pô. Agora tá funcionando. Então se eu colocar chart 2 aqui, salvar, ele pega o verde. Ah, nossa senhora, que susto. Então é basicamente isso aqui, ó. Eu tava colocando fio junto aqui, tava muito louco. Enfim, e aí agora, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais coisas aqui que ele mostra pra gente, né? Vou pegar mais coisas aqui, então... eu tô achando muito longo esses dados aqui. O que eu vou fazer? Eu vou dar um ponto slice e vou pegar do 0. Quero só uns 10, só os 10 primeiros, mais fácil. Só pra gente ver, né? Fica mais fácil da gente ver aqui. Peguei só os 10 primeiros. Eu dei um slice aqui nos nossos dados pra gente ver só os 10 primeiros. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou continuar aqui para adicionar mais elementos no nosso gráfico. Então, ó, ele tá mais básico assim, né? Agora ele fala pra gente adicionar aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, Cartesian Grid.
Então vou colocar esse cara aqui, ó. Vou copiar ele. Vou adicionar aqui, ó, Cartesian Grid. Vou colocar ele na vertical mesmo. Não, na horizontal, né? Que ele coloca vertical false. Ó, tá funcionando, ó. Então, tá bem clarinho, não dá pra ver quase nada, né? Mas dá pra... tá aqui. Tá bem clarinho. Não sei se tem como trocar a cor dele. Deixa eu ver. Tem se tem um fio? Tem um fio aqui. Vamos ver se funciona. Vamos colocar um var... var... Colocar um foreground... Um muted foreground. Isso aqui é lá do próprio ChatCN. Vamos ver se funciona. Nossa senhora. Acho que não é o fio que eu queria, não. Mas tudo bem. Vamos lá, a gente já sabe mudar o fundo, pelo menos. Show? Agora, deixa eu ver se eu consigo... Tá, beleza. Isso aqui já tá ótimo. Agora, vamos colocar aqui a próxima coisa, que é adicionar um eixo. Então, ele coloca aqui o eixo pra gente. Vamos adicionar também. Então, só que a gente vai colocar um eixo X, né? Então, vamos colocar o eixo X aqui. Deixa eu pegar aqui lá do Recharts, vou salvar. Só que o date aqui não é month, é o álbum ID. Tickline, eu não sei o que ele faz, a gente pode mudar. O margin aqui eu vou colocar 0 só pra gente ver como é que fica. Axis line tá false, depois a gente vê como é que fica. Só que aqui o formato, ele dá um value e dá um slice. Eu não quero isso, eu quero que ele faça o seguinte, ele retorne uma string que vai colocar álbum e o número desse álbum, que vai ser o value. Né? No caso, ele pega o valor aqui, que tá... esse valor aqui, ó, do álbum ID que ele pega. Né? Se eu salvar isso aqui agora, ó, o álbum 1, álbum 2, álbum 3, álbum 4, álbum 5. Show! Aí a gente pode dar um margin aqui, provavelmente ele vai descer, né? Então vou colocar um 20 aqui pra gente ver a maior diferença. Tá lá embaixo agora. Beleza. Vou colocar um 12. 12 eu acho legal. 12 tá legal. Tickline, deixa eu ver o que é isso. Vou colocar true só pra ver o que ele faz. Ah, tá. Essa coisinha aqui embaixo, beleza. E o axis line, vou colocar true também pra gente ver como é que fica. Acho que ele vai subir aqui essa linha aqui também, ó. Bem na base aqui. Então eu vou tirar essa linha que eu achei muito feia. Então o axis line eu vou tirar. O tickline também achei feio, não quero. Beleza, já estamos tendo um avanço aqui, né? Pô, deixa seu like aí, eu tô sofrendo aqui, suando para não fazer feio ao vivo aqui. Então deixa o like aí, comenta, né? Pode zoar com a minha cara, mas né, não deixa de interagir aí se você tá gostando do conteúdo, tá bom? Então a gente já conseguiu fazer esse cara aqui, vamos fazer um experimento aqui. Se existe o x-axis, né? Deve existir também o y-axis, né? Deve existir. E aqui ele vai ser provavelmente photos, que é o valor, né? Que está crescendo na vertical. Vamos basicamente deixar esse valor aqui, que a gente coloca o tick formatter. A gente nem precisa formatar, na verdade. Então vou tirar ele. Vamos ver como é que fica. Ah, temos aqui um sonho, hein? Temos aqui também, né? Um carinha aqui do lado aqui, ó. Então ele meio que faz um cálculo aqui e pega, né, de acordo com isso, tá bom? Então, estamos tendo aqui um avanço considerável. Então, vamos vir aqui agora e fazer o seguinte, ele fala pra gente colocar uma tooltip. Tooltip é quando a gente passa o mouse em cima, né? Então, tem um exemplo aqui, ó, vai ficar bonitão aqui. Então, vamos colocar essa tooltip aí também, né? Vamos, já que a gente está voando, vamos colocar essa tooltip. Basicamente, é só fazer isso aqui, aparentemente. Então, vou botar aqui embaixo, vou importar todo mundo. O tooltip content, vou salvar e torcer pelo melhor. Olha, rapaz, ó. Toma. Só que eu tô achando esse hover muito ruim, né? Vocês têm como mudar? Ah, ele tem aqui também, ó, um negócio aqui que é o formatador, ó, não tá legal não. Não sei se tem como a gente mexer nisso. Deixa eu ver aqui, tem um content. Deixa eu ver o que traz aqui pra gente, se a gente puder mexer. Mas ele tem um tick formatter. Será que tem também ali? Não. Formatter.
Vamos ver aqui se funciona, né? Aqui é novidade para mim, vamos ver. Basicamente ele pega o value aqui e no caso eu vou fazer a mesma coisa que isso aqui. Então eu vou só copiar aqui de cima e vou colocar aqui, ó. Vamos ver se melhora a nossa vida aqui. Nossa, não melhorou não. Tá, esse formatter aqui não funcionou não. A gente quer pegar a legenda, né? Label. Será que é isso? Se isso aqui funcionar, vai ser incrível. Não. Ele tem um valor N. Achei que dava pra formatar essa label aqui. Ia ser incrível, tá vendo? Se desse pra formatar a label, ia ser incrível. Deve ter algum jeito, né? Não vou perder tempo com isso agora não. Depois a gente vê. E agora, dá pra gente também colocar a legendinha aqui embaixo, ó. Né? No caso a gente não precisa, né? Porque do jeito que a gente tá fazendo aqui não precisa diferenciar uma barra da outra, mas vamos colocar só por fins didáticos. Vou colocar aqui, só copiei, trouxe pra cá e vamos ver a facilidade. E tá aqui, ó, fotos. Legal. Bem legal, bem legal, bem legal. Tá ficando, tá tomando corpo aqui nosso. Acho que era isso. Acho que. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante. Tem esse radius aqui que a gente pode melhorar também. Deixa eu pegar ele e vou botar lá também aqui, ó. Aqui ele quando eu passo o mouse em cima, tá ficando bem bonitinho, mas o meu não tá não. Será que é por causa da ordem aqui? Deixa eu ver aqui. Meu tooltip tá acima, Cartesian, X-axis, bar chart e os bar estão lá em cima, lá embaixo. Vamos colocar na mesma ordem. Não sei se a ordem aqui altera alguma coisa, mas né, não custa nada. Então primeiro vem o cartesiano, depois vem x-axis, y-axis, tooltip, legenda. Tá, vamos ver se isso aqui melhora. A ordem altera sim, pô, ó. Agora tá bem legal ali. O hover, tá vendo? Não tá mais mudando a cor da barra. Então, a ordem altera sim. Então, o que tá faltando aqui a gente fazer? Basicamente, já foi isso daqui. Themes and Colors. Chart Config a gente já fez. O Theming também a gente já fez. Tailwind, se a gente quiser. Ó, o Tooltip, aparentemente tem como a gente mudar aqui, ó. Tem a Label. O indicador. Chart Tooltip. Label Key. The config or data to use for the label. Name key, the config data for the name. Que é esse cara aqui. Esse aqui é o name, esse aqui é a label. Então talvez a gente consiga fazer isso. Então vamos trazer aqui, ó. Cadê o... É no tooltip, né? Tooltip, label key. Vamos ver se esse cara devolve aqui pra gente, que a gente consegue formatar às vezes. Quer ver que ele recebe só uma string? Aí eu vou ficar muito triste. Não, na verdade nem tem isso daqui. Essa própria aqui, não sei se é no chart tooltip, se é no content. Talvez seja no content aqui, né? Deixa eu ver o que traz no content. Eu quero formatar esse cara. Eu não vou ficar feliz enquanto eu não label formatter. Olha o homem aí. Se eu fazer isso aqui, deixa eu copiar aqui de cima, né? Fica mais fácil minha vida. Se eu salvar, peraí que ele tá reclamando de alguma coisa. Opa, que eu fiz caquinha. Tá, vou salvar isso daqui. Se não der, eu desisto. Ah, funcionou, pô. Aí, ó. Agora sim. Agora temos o nosso gráfico do jeito que eu queria. Sofri um pouco aqui, mas tá funcionando agora. Mas depois que foi feito, ó, achei muito fácil em relação a outras bibliotecas de gráfico. Normalmente você realmente precisa fazer essa transformação aqui, uma lógica para transformar os dados do jeito que o gráfico aceita. Mas depois que você faz isso, eu acho que a maior parte do trampo com gráfico é de fato estilizar, né? Porque normalmente essas tooltips, essas legendas, isso tudo a gente precisa fazer na mão e isso é uma dor de cabeça. Tendo isso pronto, poxa,
já facilita muito a nossa vida. Aqui, ó, a gente pode usar, a gente está usando um bar chart, né? Mas a gente pode utilizar, por exemplo, deve ter outros tipos né? Vamos usar aqui um line chart. Talvez já funcione já do jeito que a gente quer. Vou trocar aqui, ó. E aqui é um line, talvez, né? Que já vem lá do... Ó, ele não reclamou de nada aqui. Vou salvar. Ele não tá usando o bar aqui, né? Então vou só salvar isso daqui. Provavelmente isso aqui vai funcionar. Olha lá. Já funcionou, ó. Tá vendo? Então, né, basicamente, o uso com outros tipos de gráficos é muito parecido, né? Então, só troquei aqui basicamente o tipo do gráfico aqui, né? Troquei de bar para line e eu fiz um gráfico de linhas, né? Mostrando aqui os dados para o meu usuário. Claro que existe muito mais coisa que pode ser feita aqui, mas esse vídeo vai se estender demais se eu ficar testando, por exemplo, responsividade, mas eu deixo aí de desafio. Teste outros gráficos, teste outras APIs, outros tipos de dados, leia um pouco a documentação, testa aí a parte também de tematização, né? Tenta aí fazer os seus gráficos, porque isso enriquece muito a sua interface, principalmente quando você está fazendo plataformas, né? Dashboards, etc. Muitas empresas, né? A maioria das empresas, na verdade todas, né? Deveriam ser dirigidas a dados, né? Famoso data-driven. Então a gente precisa que, né, esses dados estejam visíveis de forma muito fáceis de serem consumidos. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, né? Eu vou esperar aqui você fazer isso. Beleza, já tenho certeza que você fez, não leva nem um segundo, né? Só clicar aí embaixo, então, por favor, vai lá, dá o like, se inscreve, ativa o sininho, vem aqui, né, para esses vídeos para você continuar aprendendo muito mais e um beijão.